Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, depende de quando vocês estão vendo esse vídeo. Aqui quem fala é Max, né? Professor de vocês de Física 1. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena, protegidos, para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a sala de aula, né? Assim, tanto vocês quanto eu. Quero muito voltar logo. Na última aula a gente viu o movimento uniformemente variado. E hoje vai ser basicamente uma extensão desse mesmo assunto, já que o lançamento vertical e a queda livre também são tipos de movimento uniformemente variados, por ter aceleração constante. A minha proposta hoje é dar esses dois assuntos e resolver as questões dos exercícios de fixação e deixar no WhatsApp para vocês tentarem as outras questões que faltarem em casa e tirarem as dúvidas comigo, caso seja necessário. Não se sintam envergonhados de me chamar no WhatsApp. Pode chamar. Estarei à disposição de vocês. O estudo desses movimentos regidos pela lei da gravitação são muito antigos. Todo mundo já sabe disso. Desde a Grécia Antiga, Aristóteles acreditava que a massa influenciava no tempo de queda de um corpo. Como exemplo, ele notou que uma pena e um tijolo, por exemplo, caíam em tempos diferentes, mesmo que partissem da mesma altura. Mas, claro, isso é por conta da resistência do ar. Uma pena sofre muito mais da resistência do ar do que o tijolo. Já Galileu Galilei, anos depois, séculos depois, notou que dois corpos, independentes de suas massas, se partissem de uma mesma altura, fossem soltados de uma mesma altura, cairiam em tempos iguais no chão. Claro, isso no vácuo, onde a resistência do ar não existe. Ou seja, o tempo de queda não depende da massa do corpo, mas apenas do meio, né? Claro, tem que estar no vácuo, da gravidade, né? E também da altura desse corpo. Não depende da massa do corpo. Primeiro, a queda livre. O que consiste a queda livre? A queda livre nada mais é do que o abandono de um corpo de uma determinada altura no vácuo, né? E a partir daí ele vai sofrer uma influência da aceleração gravitacional e vai gerar um movimento uniformemente variado sobre ele. Na Terra, o valor da aceleração gravitacional varia aproximadamente 9,8, mas nas questões, para facilitar o cálculo, esse número é arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Como vocês podem ver na imagem, no ar, a pena e a maçã caem em tempos diferentes, e nesse caso, o responsável por isso é a resistência do ar, já que a pena vai sofrer uma maior resistência do ar. Já no vácuo, como vocês podem notar, os dois permanecem na mesma altura durante todo o intervalo de tempo e atingem o solo no mesmo intervalo de tempo, se forem soltados de uma mesma altura. Galileu também foi muito importante porque ele notou uma proporção que permanecia constante durante toda a queda livre. Ele notou que em intervalo de tempos iguais, como se vocês podem notar aí na imagem, T0, T1, T2, em intervalos de 1 segundo, ele anda, mas claro, não só 1 segundo, poderia ser qualquer valor, desde que o intervalo fosse igual em todos os intervalos. Ele obedece à proporção dos números ímpares. Primeiro D, depois 3D, depois 5D. O que isso significa? Significa que no primeiro segundo, ou no primeiro intervalo de tempo da queda livre, ele vai percorrer uma distância D. Já no segundo segundo, ele vai percorrer uma distância 3D. E depois 5D, depois 7D. Pronto, isso daí é muito importante porque facilita cálculos. Um exemplo que eu trouxe para vocês foi nesse caso. Um corpo em queda livre no vácuo, parte do repouso, né? E percorre uma distância D em 3 segundos. Quantos segundos levará desde o instante inicial para percorrer 4D? Bom, se vocês verem na imagem, seria muito fácil, né? Se ele percorre D em 3 segundos, em 3D, em 4D, quanto tempo ele vai demorar?
o dobro, né? Já que vão corresponder a 2 intervalos de tempo, né? Ok? Ou seja, seria 6 segundos o tempo para ele percorrer 4D. Mas também existe a outra fórmula de resolver esse problema, né? Colocando na fórmula, naquela mesma fórmula que eu ensinei para vocês no movimento uniformemente variado, que é aquela S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quando você passa o S0 para o outro lado, vai ficar ΔS, que é justamente a fórmula que eu coloquei aí no quadro. A velocidade inicial é zero, é nula, porque ele diz que parte do repouso, uma queda livre, ou seja, é solto o objeto. E eu substituí as duas, ó, as duas situações, tanto a distância sendo x, percorrida, né, d, no caso, em 3 segundos, quanto a distância sendo 4x, em um tempo que eu vou descobrir. Eu substituí o valor de x na segunda equação, formando um sistemazinho, pelo valor de cima, e aí igualei. E achei que o tempo é igual a 6. Claro, nesse caso aí o resultado deu o mesmo, sempre tem que dar, mas a forma dele, que o Galileu arrumou, facilita muito o cálculo, né? Porque você vai poupar tempo, e é o que é interessante na hora das questões do Enem. Pronto, é basicamente isso. Toda vida que for queda livre, ele vai seguir essa proporção. No primeiro intervalo de tempo, ele vai percorrer uma distância x. No segundo intervalo de tempo, uma distância 3x. No terceiro, 5x, 7x. E, inclusive, isso é muito comum em questões de vestibular. Ele costuma botar uma torneira pingando, por exemplo, e perguntar a distância de uma determinada gota até outra. Isso é muito comum, já vi muitas questões desse tipo. Pronto, lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para cima nada mais é, como o nome já sugere, o lançamento de um objeto para cima, e ele vai possuir algumas propriedades. Primeiro, o tempo de subida obrigatoriamente é igual ao tempo de descida. Por exemplo, se eu jogo uma bola para cima, como é o caso da imagem, o tempo para a bola voltar à minha mão é o mesmo. É o mesmo de subida, é o mesmo de descida. Ok? E no ponto de altura máxima, a sua velocidade, a velocidade do corpo que eu lancei, vai ser igual a zero. Isso ocorre por quê? A gravidade tem vetor direcionado para o chão, para baixo, né, para o centro da Terra. E como eu jogando um objeto para cima, o vetor velocidade vai ser direcionado para cima, ou seja, a aceleração está para um lado, para um sentido, e a velocidade está para o outro. Nesse momento, a aceleração vai começar a reduzir essa velocidade até um ponto em que ela se torne zero, que é na altura máxima, é onde ela para de subir, né? A partir daí, a aceleração vai começar a empurrar, entre aspas, né? Empurrar esse corpo para baixo, até que ele acelere. Ou seja, na primeira parte, nós temos, como nós vimos na aula de movimento uniformemente variado, nós temos um movimento desacelerado, em que a velocidade vai diminuindo até atingir o valor zero, lá no alto. E na segunda metade, nós temos um movimento acelerado, em que a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido, e a aceleração vai trabalhando para aumentar essa velocidade com o tempo. E outra característica do lançamento vertical para cima é que em alturas iguais, tanto na subida quanto na descida, o corpo vai possuir velocidades iguais. Ou seja, se eu pegar uma altura de 20, se eu jogar uma bola para cima, na altura de 20 metros, ela tiver com 20 metros por segundo, na descida ela vai passar por esse mesmo ponto, e nesse mesmo ponto ela vai estar com a mesma velocidade, que é de 20 metros por segundo, a mesma. Ok? Pronto. Como eu disse que os dois... Aqui está a equação de lançamento vertical, mas serve tanto para o lançamento vertical quanto para a queda livre. Como eu disse que os dois fazem parte de movimentos uniformemente variados, as equações que eles se utilizam são as mesmas. São a função horária do espaço, que é aquela sentado sozinho vendo TV, mas aquele tarado com 2 em cima e 2 embaixo. Função horária da velocidade, que é a vovó Antônio, a mesma. E a equação de Torricelli, que é a única que não possui o tempo nela, né? Que é aquela vovó, viu, vovô, mais duas amigas dela no triângulo sexual.
Pronto, enfim, a única diferença nessas fórmulas, a única mudança dessas fórmulas é que no lugar do A costuma-se botar o G, mas não há nenhuma alteração significativa. É a aceleração do mesmo modo. Ok? Pessoal, basicamente é isso a aula. Eu vou resolver agora, mostrar a resolução das 5 questões do exercício de fixação para vocês, né? E vamos começar. Primeiro, um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros num local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse, normalmente eles arredondam esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com que velocidade? Bom, aí, nessa questão, como eu já sugeri quando eu dei aula de movimento uniforme, ele não fala de tempo. E toda vez que eu vejo uma questão que não cita tempo, já vem na minha cabeça a fórmula de Torricelli, que é justamente aqui é usado nessa questão, porque não usa o tempo. Pronto. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta T, né? Que é a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Pronto. A velocidade final, que é o que eu estou querendo saber, vai ficar ali até o final. A velocidade inicial, o corpo é abandonado. Toda vez que disser que o corpo foi abandonado, quer dizer que ele foi largado. Então, a velocidade inicial dele vai ser 0. 2 vezes a aceleração. Nesse caso aí é positivo, porque está no mesmo sentido do movimento, né? Mas ela também pode ser negativa, caso tudo depende do referencial dado na questão. E ele dá o espaço, né? A altura, no caso. Aqui não é tempo final, tempo inicial, como eu disse. Aqui é espaço final, espaço inicial. Viu? Desculpa. É a variação de espaço. Pronto. Aí nós vamos calcular. Vai ficar V ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes 20. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Então, a velocidade final, a velocidade com que ele toca ao solo, é igual a 20 metros por segundo. Letra A. Essa questão aqui era muito importante porque ela é do Enem, né? Uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se do espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com uma propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um salto forte. Nesse caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo, sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v ao quadrado igual a 2gh, que nada mais é do que aquela fórmula de Torricelli, né? Só que a velocidade inicial é 0, então ele já tirou. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade, por quê? Vamos lá. Item A. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Pronto. Se vocês lembram lá do movimento uniforme, a velocidade média é o espaço sobre o tempo. Então, se você o espaço aí no caso da questão vai ser a altura. Então, eu já substituo por h. Se você multiplicar em x, vai ficar h igual a vm, que é a velocidade média, vezes o tempo. No item diz que a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece ao quadrado. Não é ao quadrado, né? Como vocês podem ver, é só t, não é ao quadrado. O item B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade e essa é diretamente proporcional à velocidade. Pronto, vamos ver na fórmula vovó Antônia. V igual a V0 mais AT. O V, que é a velocidade final, vai ser 0, né? Que é como ele diz na questão. Então, você vai isolar aí. Fica T igual a menos V0 sobre A. Fazendo os cálculos. Aí vamos ler de novo o item. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Não, né? Porque ele está dizendo que é diretamente. No caso aí está inversamente. Pronto, então esse item já está eliminado. Item C. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Sim, é inversamente.
E essa aceleração é inversamente proporcional à velocidade média. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, e essa é inversamente proporcional à velocidade média. Não, né, pessoal? Aí no item em questão, ó, se você ver ali, ó, T é menos V0 sobre A. Então, o A e a velocidade vão ser diretamente proporcionais, porque eles estão do mesmo lado da igualdade e estão um em cima e outro embaixo, né? Então, o item C também é falso. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Claro que não, né? A única que age aí no movimento em questão é só a aceleração gravitacional. E o item E, a altura do pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ela permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Claro, né? Se eu aumento a velocidade de propulsão, esse corpo vai subir mais, vai voar mais alto e vai permanecer mais tempo no ar, né? Então, o item E é o item correto dessa questão, ok? Questão número 3. Um helicóptero está descendo verticalmente e ele está descendo e quando está a altura de 100 metros de altura, um pequeno objeto se solta dele e cai em direção ao solo, levando 4 segundos para atingi-lo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de descida do helicóptero no momento em que o objeto se soltou vale em quilômetros por hora. Pronto, aí nessa questão é uma abordagem um pouco diferente porque não é queda livre, né? Ele não parte, aliás, é uma queda livre, só que ele não parte da velocidade inicial de zero, né? Porque o helicóptero já estava em movimento. Então, o corpo que foi solto vai estar com a mesma velocidade do helicóptero, né? Ok? Pronto. Nesse caso aí, eu tenho um espaço, né? Eu tenho um tempo e eu quero saber a velocidade inicial, né? Que é a velocidade do helicóptero. Vamos lá. Que fórmula eu uso? Aquela, né? Sentado sozinho vendo TV, mas aquele tarado com dois em cima e dois embaixo. O espaço inicial é zero, né? Eu desconsidero. O espaço final vai ser 100, que é a altura, né? Que o helicóptero se encontrava. A velocidade inicial é o que eu quero, que é a velocidade que ele foi largado quando estava dentro do helicóptero. E o tempo eu tenho, que é 4 segundos. Pronto, aí você vai fazer 100, aliás, 0 é 0, V0 vezes 4. A aceleração é 10, né? Que é a gravidade. E T ali, 4 também, ao quadrado, dividido por 2. 100 vai ficar igual a 4 vezes 0, mais 5 vezes 16. 5 vezes 16 é 80. Passa para o outro lado. Fica 100 menos 80, dá 20. E 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 metros por segundo. Vocês lembram que para transformar de metros por segundo, eu multiplico. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o processo inverso. Eu divido por 3,6. 5 metros por segundo vezes 3,6 vai dar igual a 18. Ou seja, a velocidade inicial desse helicóptero, quando ele estava descendo, é 18 quilômetros por hora. Quarta questão. Cecília e Rita querem descobrir a altura de um mirante em relação ao nível do mar. Então, elas lembraram de suas aulas de física básica e resolveram soltar uma moeda do alto do mirante e cronometrar o tempo de queda até a água do mar. Cecília solta a moeda e Rita lá embaixo cronometra 6 segundos. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a altura desse mirante será d. Pronto, eu tenho, no caso, a velocidade inicial, que é zero, né, que a moeda foi solta. Eu tenho o tempo e eu quero saber a altura. Pronto, eu vou usar que forma? Aquela mesma, sentado sozinho vendo TV, aquele tarado em cima e embaixo. Pronto. A variação de espaço vai ser igual, a velocidade inicial é zero, então esse termo aqui, V0t, anula, né, porque está zerado. Vai ficar só até ao quadrado sobre 2. A aceleração é 10, o tempo é 6 e fica sobre 2.
10 vezes 36 dá 360, dividido por 2, 180 metros de altura, o mirante. Ok. Última questão. Um projeto de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio, com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projeto sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com a velocidade de módulo igual a 30 metros por segundo. Desprezando os efeitos de atrito sobre o movimento do projeto, indique quanto tempo o projeto permaneceu no ar e qual a altura do prédio. Bom, primeiro eu fiz um desenho de como é essa situação aí. Bom, tem uma pessoa em cima de um prédio e ele joga algo para cima até que ele caia no chão, lá embaixo do prédio. Pronto, então ele vai ter dois trechos. Primeiro um trecho onde esse corpo que ele jogou vai estar subindo, né? Até uma determinada altura, limite. E a partir daí ele vai atingir a velocidade zero e a partir daí ele vai começar a cair, né? São dois trechos. Ok, se vocês notarem na imagem, o segundo trecho, que é o trecho que ele começa a cair, se vocês diminuírem do trecho 1, vai dar igual à altura do prédio, que ele também pede na questão, né? Pronto, então primeiro vamos descobrir quanto tempo ele permanece no ar. O primeiro trecho, como é que eu calculo? O tempo que ele leva no primeiro trecho. Bom, primeiro, vamos usar aquela mesma fórmula, Valvo Antônio. A velocidade final, que é no ponto mais alto, vai ser zero, sempre no ponto mais alto a velocidade vai ser zero. A velocidade inicial é a velocidade que foi lançada, que no caso foi 10 metros por segundo, que ele diz na questão, substitua ali. E a aceleração é menos 10, por quê? Porque ela está indo contrária ao movimento. Se vocês notarem, a velocidade vai estar para cima e a aceleração vai estar para baixo. Então, eu tenho que adotar aí como referencial, algum dos dois vai estar negativo. Entendido? Pronto. Aí, fazendo o cálculo aí, vocês, é fácil notar que vai dar 1 segundo. O segundo trecho agora, a mesma forma. Eu vou ter que a velocidade final, que ele diz que é a velocidade que ele atinge ao solo, a calçada do prédio, foi 30 metros por segundo, a velocidade final. E a velocidade inicial, que é a partir lá do ponto mais alto, vai ser zero. Sempre no ponto mais alto, a velocidade vai ser nula. E nesse caso aí, a aceleração é positiva, por quê? Porque a aceleração e a velocidade vão estar no mesmo sentido. A aceleração vai estar para baixo e nesse trecho aí, a velocidade vai estar para baixo. Ok? Fazendo o cálculo, vai dar o tempo de 3 segundos. Ok? Logo, o tempo total no ar é 4 segundos, né? 1 do primeiro trecho, mais 3, 4 segundos. Além disso, tem outra fórmula mais rápida de calcular isso, que seria bem mais rápido, que é a mesma fórmula, só que já botando diretamente. Velocidade final, que eu já sei, é menos 30. Nesse caso aí eu adotei tudo que está para baixo é negativo, tudo que está para cima é positivo. A velocidade de menos 30 está para onde? Está para baixo. Ele vai cair com a velocidade de menos 30. Então é negativo, menos 30. A velocidade inicial, que é a velocidade que ele joga para cima, é 10, né? Que é positivo, está para cima. E a aceleração é menos 10. Ok? Passo 10 para o outro lado, vai negativo. Menos 30, menos 10 vai dar menos 40. E o tempo já dá direto 4 segundos. Ok? Agora vamos descobrir a altura desse prédio. Primeiro trecho, como é que eu descubro a altura? Pelaquela mesma forma. ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. A velocidade inicial, nesse caso aí, vai ser 10, né? Ok? O tempo é 1, que eu já descobri aqui no outro item da questão. E a aceleração, nesse caso também é negativa, porque está indo contra o movimento, está no sentido contrário da velocidade. O tempo é 1 de novo. Pronto, aí fazendo o cálculo, você vai ter que é 10 menos 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. 10 menos 5 é 5. Ok? Esse é o espaço do primeiro trecho. E o segundo trecho, eu calculo da mesma forma. Nesse caso aí, a velocidade inicial vai ser zero, né? Que é no ponto mais alto. Vai anular aquilo dali. Vai ficar 10 vezes o tempo, né? Que eu já descobri também no primeiro item da questão. Vai ficar 9, porque é 3 ao quadrado. Fica 90 dividido por 2, igual a 45. Como eu tinha dito anteriormente, para eu achar a altura do prédio, eu tenho que diminuir a altura do segundo trecho, o espaço do segundo trecho, menos o espaço do primeiro trecho.
45 menos 5 vai dar igual a 40. E essa é a altura do prédio. Ok, pessoal? Bom, pessoal, é basicamente isso. Isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil essa aula aqui na quarentena. Eu sei que é difícil manter o foco, mas principalmente numa situação dessa, mas continue o estudo, continue o trabalho, porque o Enem vai vir, então ninguém pode parar não, viu? Aproveite também para descansar esse tempo, viu? E logo, logo eu espero estar com vocês lá na sala de aula para a gente revisar tudo que for dado durante essa quarentena. Força, valeu! Valeu, pessoal!